Você já parou para analisar quantas orações que você já fez e que foram respondidas? Quando você para pensar quantas Deus já respondeu, nós nos alegramos. Eu me alegro, porque eu sei que fiel é aquele que prometeu, mais do que eu até. Bom, nós estamos meditando na Bíblia, hoje voltamos aos Salmos de Davi, Salmo 73, e vamos seguir firmes nessa meditação. Olha, eu sei que é longo, eu sei que demora, mas vale a pena. Leia a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos descobrir os oráculos de Deus, os mistérios. Deus quer revelar muita coisa para você e para mim. Vamos pedir a direção? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por me dar a Tua palavra e possamos compartilhar com essa pessoa que me acompanha nesse vídeo. Meu Deus, que o Senhor fale conosco através desses salmos. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 73, versículo 1 diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. O comentário diz: Deus é bom. Embora Asaf, o autor deste salmo, servisse ao Altíssimo como levita por longos anos, acabou por permitir que a inveja assolasse o seu interior. Ele deixou de ver a bondade de Deus ao reparar o contraste entre a prosperidade dos ímpios e as suas próprias aflições. Poucos são os que têm coragem para admitir o que verdadeiramente se passa no mais profundo da sua alma, como fez o salmista. A maioria das pessoas prefere manter a aparência diante dos homens a assumir que sua alma está doente e prestes a sucumbir. A sinceridade de Asaf o fez retornar à sensatez espiritual. Por isso ele pôde iniciar o salmo com uma forte declaração de fé. O coração limpo e agradável a Deus se refere à pureza das intenções e ao comprometimento total com a sua justiça. E eu lembro que quando o jovem rico se aproximou de Jesus para perguntar sobre a vida eterna, ele falou: bom mestre, e ele falou: bom é Deus. Então aqui também faz referência a isso, né? E ele fala: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e com os limpos de coração. Isto é, não só com a nação, mas com aqueles que mantêm o seu coração limpo. 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. O comentário do 2 diz: pouco faltou. A vida cristã é comparada a uma jornada. Mas essa viagem só é segura se o caminho estiver pavimentado com a fé genuína. Se em algum momento o justo permitir que as suas dúvidas se instalem, o solo fica escorregadio e perigoso. Foi exatamente isso que aconteceu com o salmista. Ele tirou os olhos do alto para comparar sua vida cheia de tribulações com a vida feliz e sossegada dos incrédulos. Assim, enquanto as pessoas faziam mal e progrediam, ele se sentia afligido e em desvantagem. Com isso, por pouco ele não perdeu a salvação e o tempo dedicado ao serviço sagrado prestado ao Altíssimo. Então, quer dizer, quando ele então estava perdido, né? Quando ele estava olhando fora do foco, né? Ele estava olhando para outros lados, para outras coisas, então ele deixou de olhar para Jesus. O próprio, lá em Hebreus, se eu não estou em erro, ele fala que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, para Jesus Cristo. E quando nós deixamos de olhar para ele, é isso que ocorre. Nós perdemos o foco, nós perdemos o nosso objetivo, nós perdemos o propósito. E é natural que quando nós temos um propósito de servir e seguir o Senhor Jesus, ele falou que no mundo teríamos aflições. Então ele estava vivendo aflições, mas ele começou a reparar que aqueles que não serviam a Deus não viviam essas aflições. Olha lá, no 3. Pois eu tinha inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios. Aí o comentário do bispo diz: inveja é um sentimento maligno que consiste na cobiça em ter o que o outro tem. Além disso, é um sentimento de pesar e desgosto diante da felicidade alheia. Essa era a natureza do pecado que dominou Asaf. Rapidamente ele se sentiu injustiçado e de servo passou a ser um questionador do caráter do Todo-Poderoso.
No entanto, o justo não vive por suas próprias conclusões, e muito menos por meras impressões humanas, e sim pela palavra de Deus. Caso contrário, ele correrá o grave risco de ter pensamentos equivocados, como teve o salmista, que se encaminhou aos ímpios, ou seja, aos incrédulos, e ainda se inspirou neles. Dessa forma, aqueles que desejam permanecer firmes no propósito de manter a salvação precisam vencer os conflitos diários entre os desejos da carne e a vontade do Espírito. E qualquer um de nós podemos cair nesse mesmo laço que Asaf estava aqui caindo, né? Mas ele se livrou, como nós vimos no princípio, que ele quase caiu, porque ele despertou, é igual um sono, né? Lembra o sono das 10 virgens? As 5 prudentes só não caíram porque elas carregaram azeite extra. O problema das 5 nécias ou loucas é que elas desprezaram o mais importante, quer dizer, elas caíram no laço, nesse sono. E elas não acordaram mais. Quando acordaram, era tarde demais. No 4, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um calor, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhe espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Então, ele começava a entender que aquelas pessoas que desconsideravam Deus viviam melhor do que ele, que estava servindo a Deus, que estava lutando para agradar a Deus e estava vivendo aflições. Quer dizer, aquilo que Jesus nos orientou logo no final dos evangelhos é a verdade dos dias de hoje. No mundo tereis aflições. Quando nós somos amigos de Deus, nós nos tornamos inimigos do mundo. E naturalmente nós vamos viver em guerra contra esse mundo. Só que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas quem é amigo do mundo não vai ter o mundo como opositor. O mundo vai ser seu amigo. Ele vai te ajudar. Então por isso que essas pessoas ímpias tinham tanta facilidade e ele dificuldade. Então não se engane, meu amigo. Se você vive lutas, é porque você está agradando a Deus. Olha o 13. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. O comentário diz em vão. O questionamento sobre as vantagens de ser fiel flagelava os pensamentos do salmista a ponto de dizer que tudo o que fazia para se manter puro era em vão. Ele se conservava na obediência, mas duvidava se o seu sacrifício valia a pena. Asaf não conseguia perceber que a felicidade dos ímpios era aparente e passageira, enquanto a sua honra e a sua segurança eram eternas. Esse mesmo mal continua vitimando espiritualmente muitas pessoas. Elas perdem a confiança em Deus e mergulham em dilemas que transformam suas certezas em incertezas. Se não abrirem os olhos, naufragarão na fé. Seguindo para o 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofereci a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. O comentário daqui, né? A cura para o mal de Asaf foi ir ao santuário para entrar na presença do Altíssimo. Só ela pode abrir o entendimento humano e dissolver as nuvens de dúvida que provocam as crises da fé. Longe de Deus e da sua palavra, todos se tornam destinados à queda, por mais fortes que possam parecer. O salmista tinha uma longa vida de fé e serviço sagrado, mas isso não o impediu de ficar abalado a ponto de quase cair. Isso significa que não importa o tempo dedicado à obra e tão poucos anos na igreja, e sim a comunhão com Deus.
Somente a intimidade com Ele pode trazer equilíbrio, temor, prudência, bons olhos, novas aspirações e, sobretudo, foco e perseverança na salvação. Ele, por ser um sacerdote, então, sempre uma vez ao ano, um deles iria entrar para levar as orações diante de Deus e caiu na vez dele entrar no santuário. E ali, então, quando ele foi servir a Deus, ele viu que o que ele estava pensando era, na verdade, errado. É como se ele despertasse daquele sono e ele acordasse. Afinal, o que eu estou pensando está errado, né? Então, vou ler de novo o 17 e seguir a leitura. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor. Quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Por quê? Porque quando uma pessoa que não serviu a Deus, ela morre, e ela ignorou a salvação, ela ignorou o arrependimento, o perdão divino, então a alma dela descola do corpo, e quem vem buscar ela não são os anjos de Deus, são os demônios, que leva para o inferno. E quando a pessoa, ela ainda que no último instante de vida dela, ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, porque deu tempo, né? Então, a alma dela, quem vem buscar? Os anjos de Deus. Então ele fala que o Senhor desprezou eles, despreza eles no dia em que eles morrem. Então, olha por que nós devemos nos manter firme na busca a Deus e na constância da nossa fé. No 22, assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. O comentário do 22, embrutecido. Asaf reconheceu que estava pensando e agindo de forma irracional, estúpida e grosseira, em termos populares, como um asno. Isso nos ensina que, sem o discernimento divino, o ser humano, por mais inteligente que seja, tem um entendimento ofuscado e não consegue enxergar claramente a vontade de Deus. Seguindo para o 23, todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. O comentário dos 2 versículos diz, o salmista deixa a vulnerabilidade de seus sentimentos e retorna à sensatez. Isto é, ele deixa suas dúvidas de lado e passa a vislumbrar a glória de um dia ser recebido e honrado no céu. Para ele, o prazer em agradar ao Altíssimo lhe era suficiente. Por isso, ele não mais se deixaria levar pelas ilusões e assim concentraria em valores superiores e eternos, como a paz desfrutada em meio aos conflitos mais difíceis. Essa mudança de pensamento, perspectiva e condição espiritual só pode ocorrer na vida daqueles que têm uma experiência pessoal com o Deus eterno. Assim, é a nova postura diante dos problemas da vida que testifica se de fato houve um novo nascimento. Então ele reconhece que o que ele tinha era suficiente. Aqui na terra nada vai ficar para sempre. No 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, quer dizer, se distanciam, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Sabe aqueles salmos que nós temos que guardar? É esse salmo, porque é uma realidade cristã diária nossa. Se nós não vigiarmos, como o Senhor Jesus orientou, e não estivermos em comunhão com Deus através da oração, nós vamos cair no mesmo laço que Asaf caiu, de ficar olhando para os incrédulos e comparando com a nossa vida. Não há comparação. Compare a sua vida com a de Jesus. Veja se as suas atitudes, seus atos estão iguais ao dele. Se não, lute para ser igual.
Agora Salmo 77. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. O comentário diz, clamei a Deus. O mundo é dominado por injustiças, por isso o justo enfrenta grandes aflições. Asaf encontrava-se em um desses momentos de angústia, mas ao invés de se acomodar com o sofrimento, clamou invocando o socorro divino. Nas orações dos grandes homens de fé do passado, percebemos o quanto eles foram sinceros ao mostrarem suas fraquezas, mas ostentavam a aparência de heróis. Mas suas palavras despiam a alma em conflito diante do Altíssimo. Por isso conseguiam respostas. Não existe reação mais eficaz nos dias de angústia do que recorrer a Deus e se derramar aos seus pés. Às vezes a pessoa, o primeiro recurso que ela usa é ligar para um amigo, é procurar alguém, é falar com um pastor, com um bispo, enfim. Quando ela tem o maior de todos os recursos, é ela procurar um lugar onde esteja silêncio, onde ela possa entrar na presença de Deus e falar direto com Ele. No 2. No dia da minha angústia, busquei o Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Por isso que enquanto não houver uma resposta, você também não pode ter a sua alma consolada. Você vai buscando. Assim a ansiedade é a fruto de uma dúvida. A dúvida, ela é exatamente a dúvida que a pessoa tem em relação às promessas de Deus. A dúvida, ela anula a fé, ela impede as promessas de se realizarem. Então você vence a dúvida tendo a certeza do que está escrito na palavra de Deus e você dizendo para você mesmo, isso aqui que está escrito vai se cumprir. Aí você vence as dúvidas. O 3. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. Quem sabe, Asaf fazendo essa oração, momentos antes de acordar daquele sono que ele estava vivendo e que estava levando ele a se afastar de Deus, né? No 5, considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Na verdade, o que nós estamos entendendo? Que ele orava, então ele sentia sem resposta, né? Como se a pessoa dissesse, eu me sinto sozinho. Natural, ele estava vivendo afastado de Deus, ele se afastava de Deus. Então ele fala, a enfermidade é minha, quer dizer, a enfermidade é na alma, não é só no corpo, é na alma. O comentário aqui do 2 ao 11, a revolta. Quando as dores batem violentamente à porta do ser humano, normalmente chegam também as palavras consoladoras para amenizar o sofrimento. Mas há circunstâncias tão desalentadoras que choro ou palavras de conforto não satisfazem a alma e não produzem mudanças. O salmista, que se recusava a receber esse tipo de alívio passageiro, trouxe à lembrança o caráter fiel e os grandes feitos do Altíssimo. Quando agimos assim, os pensamentos de abandono, a insônia, os medos, o desespero e as dúvidas se dissipam. Seguindo agora aqui para o 12, meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilha. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram som. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A
terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar e as tuas veredas nas águas grandes e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. O comentário do 16 ao 19 diz: as águas do Mar Vermelho ganharam identidade e percepção quando ouviram e temeram diante da ordem do Altíssimo. Cada gota obedeceu a sua voz e juntas se abriram para a passagem dos israelitas. Leia depois em Êxodo 14, 21 ao 29. Para responder às nossas orações, ele continua abrindo caminhos desconhecidos e até inusitados para que possamos passar. Por isso, quando os desafios surgem, o nosso espírito não deve se abater e muito menos a confiança se abalar. Esses dois salmos são complementares, né? O despertar de Asaf e depois a oração que ele fez. É tão forte. Vamos nos manter firmes, assim como ele, né? Que ele olhou para Deus e ele se manteve firme até o fim. Que possamos fazer o mesmo. Então depois nós vamos voltar com o Salmo 78, que diz respeito também a essa passagem de Asaf, né? Que está compreendida nesse período em que Davi estava para reinar em todo Israel. Ainda reinava só numa parte, não em todo. Mas vamos refletir nisso, né? Porque Deus, ele quer responder a todos, mas ele só pode responder àqueles que se voltam para ele. Lá em Malaquias, no capítulo 3, todo capítulo 3 você pode ler, mas há um momento em que Deus fala assim: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. É lá no versículo 7 do capítulo 3. O que isso significa? Que Deus é para você o que você tem sido para ele. Se você prioriza Deus, Deus vai ter você como prioridade para ele. Se você despreza Deus, Deus também vai desprezar você. Então pense bem. Como que tem sido o seu relacionamento com Deus? Priorize a fé, priorize o novo nascimento, priorize sua comunhão com Deus, tá bom? Manda esse vídeo para mais pessoas, vamos evangelizar através dele. Fique bem, coloque nos seus comentários. Se você gostou, dê o seu gosto. Vai nos ajudar ainda a impulsionar mais esse vídeo para que ele venha chegar a ainda mais pessoas, tá bom? Deus abençoe você e toda a sua casa.